2 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 5. Enquanto vocês vão achando, eu quero mencionar aqui a presença da tia Vanessa, que está aqui tão escondidinha. Dá uma cena, tia Vanessa. Seu marido estava aí do lado. Foi no banheiro, discreta, foi no banheiro. A tia Vanessa é professora do Pedro. E eu me apego às professoras dos meus filhos. E vai terminando o ano, eles vão ficando tristes, eu também. E o Pedro convidou a tia Vanessa para vir, nós ficamos muito... A tia Vanessa já é irmã em Cristo, né, tia Vanessa? Tia Vanessa, não tem jeito, tia Vanessa. E nós somos muito felizes, nossa família, de você estar aqui, viu, tia Vanessa? Diz assim, capítulo... Eu falei certo? Capítulo 7, versículo 5. Pois, nem quando chegamos à Macedônia, tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, externamente lutas, internamente temores. Deus, contudo, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não somente com a vinda dele, mas semelhantemente com a consolação que Tito recebeu de vós. E ele nos relatou sobre a saudade, a tristeza e a preocupação que tendes por mim, de maneira que me alegrei ainda mais. Versículo 13. Por todas essas manifestações de afeto, fomos revigorados. Além do ânimo que recebemos, alegramo-nos muito, mas ao contemplar a alegria de Tito. Porquanto sua alma, semelhantemente, foi contemplada com encorajamento que recebeu de todos vós. Amém? Você está com som aí, Roberto? Está tudo certo aí? Vocês me acompanham? Amém? Aqui de cima como se não tivesse nada, como se não tivesse microfone, como se não tivesse teclado, mas amém. O Espírito Santo... Esses dias atrás começou a falar comigo sobre simplesmente estar. E eu vou explicar. Não está de ti, né? Não, está lindo isso aqui, mas é diferente para a gente pregar, né? Quem que fez essa risadinha? Foi você? O Espírito Santo começou a falar comigo sobre simplesmente estar. E nós vamos desenrolar algo com isso. Porque daí o Espírito Santo começou a produzir algo no meu espírito. Que estava falando com a apóstola Leila. E foi ela, foi assim, Leila, Deus está me falando sobre isso. E ela falou assim, Zé, tem um versículo. E ela aí compartilhou comigo este versículo. E Deus também estava falando com ela. Que expressa bem o que o Espírito Santo estava ministrando na minha vida. E vocês precisam me ajudar, que hoje estão assim em cima de mim com o tempo. E eu preciso ser muito rápida, mais ainda, muito objetiva. E o Espírito Santo quer produzir algo nas nossas vidas nessa noite. E aqui Paulo fala assim, olha, eu ia falar de você daqui um pouquinho, Carol, e você entrou. Já ia citar você como exemplo, estava te procurando. Mas aqui Paulo fala assim, Paulo diz que quando ele estava na Macedônia, ele fala assim que ele estava tão atribulado, era tanta luta, que ele cita assim, externamente luta e internamente temores. Mas aí ele diz assim, o Espírito Santo, o Senhor, ele diz, nos consolou. Você imagina o tanto de luta que Paulo estava vivendo, a ponto dele dizer assim, por fora ela luta e por dentro muitos temores. Ele fala assim, mas Deus nos consolou, contudo ele nos consolou. Contudo, que o Senhor que consola os abatidos nos consolou. E de que forma o Senhor consolou a Paulo? Ele diz, com a chegada de Tito. E depois ele vai descrevendo, como eu li aí uns 2 versículos, que Tito tinha acabado de estar com Coríntios. Ele estava na cidade de Corinto. E diz que assim, que a cidade de Coríntios, a igreja de Coríntios, alegrou, animou tanto Tito. Ele tinha tantas notícias boas, tinha encorajado tanto Tito, de como eles estavam falando de Paulo, a saudade de Paulo, orando por Paulo, naquele momento fiel às mensagens de Paulo, à pregação de Paulo, que ele fala assim, vocês alegraram tanto a Tito, que as notícias que Tito trouxe, que a presença de Tito, que a chegada dele, me consolou nas minhas lutas. E aqui o Espírito Santo começa a construir algo sobre as nossas vidas, porque essa casa, o Senhor tem produzido em nós, dentre tantas coisas, uma casa que produz consolo.
A palavra diz, nós vamos ler quem é o Consolador, né? A Bíblia deixa claro em João, capítulo 14, 15, do Consolador, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas Jesus disse, vocês podem conhecer, porque eu vivo, vocês também vivereis. Eu preciso ir, mas deixarei outro, não vou deixar vocês órfãos. O Espírito da verdade, o Conselheiro e o Consolador, que virá e fará morada em vós. A pessoa do Espírito Santo, a Bíblia trata como Consolador. E o Espírito Santo, em meio às lutas, tem nos forjado como uma casa que manifesta o Espírito Consolador. Pastora, mas é noite de festa. É noite de gratidão, de celebração. Você fala de consolo. Nós temos às vezes uma visão de consolo como uma pessoa que está chorando muito, em meio às muitas tribulações e luta, e acha um ombro para chorar. E isso é uma verdade, mas o consolo do Espírito Santo é mais do que um lugar para chorar. É tremendo você ter um lugar para chorar, um lugar para desabafar, um lugar para trazer suas tristezas, para expor o seu coração, que não é em qualquer lugar, em qualquer ambiente que nós podemos expor. Mas o Espírito Santo, a palavra consolo, que é na origem consolo, dentre as suas traduções, fala de um elemento que ficava na parede, dando suporte a artigos, a objetos de decoração. A palavra consolo traduz suporte, algo feito para suportar outra coisa. O Espírito Santo é em nossas vidas um consolo, no sentido que de suporte. A Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros, no sentido de seja suporte na vida do seu irmão. E simplesmente, muitas vezes, por nós estarmos presentes, por nós estarmos, por nós sermos, por nós comparecermos, aquilo já é um consolo, um suporte na vida de alguém. E eu falo da minha vida nessa noite, tantos motivos que eu tenho para agradecer ao Senhor, mas um deles, e o primeiro, que o Espírito Santo me falava nesses dias e enchia o meu coração, é de fazer parte de uma família, de um povo chamado a consolar os que choram, a dar suporte em meio às lutas e ser uma alegria em meio às tribulações. Tem muitas situações que nós somos impotentes. Nós como os ministros, nós ouvimos coisas que nós falamos assim, meu Deus, pouco eu como pessoa posso fazer, eu tenho um conselho, eu tenho uma palavra. Mas muitas vezes o simples fato de nós estarmos já é o consolo, o encorajamento e a inspiração que alguém precisa. Quantas vezes, muito pouco, talvez na prática, muitos de vocês puderam fazer na minha vida, mas o simples fato de existirem, de permanecerem, de estar do lado, isso é suporte, isso é inspiração e isso é encorajamento. Nós não estamos sozinhos, nós não somos sozinhos, não permanecemos sozinhos, não lutamos sozinhos, não choramos sozinhos, nós fazemos parte do consolo do Senhor. Quantos podem dizer amém? Em João 14, eu tenho vontade, mas não posso, de ler todo João 14. Quando Jesus começa a conversar com os discípulos, eles não entendem nada. Ele explica de novo, eles perguntam, entendem menos ainda. Outro dia o Kiko pregou sobre isso, né? Não sei se outro dia, um tempo atrás. E aí ele explica de novo, eles menos entendem. E ele, aquela paciência, explica de novo. E eles não conseguiam perceber. Eles falam, mostra-nos o Pai. E Jesus fala assim, vocês não conseguiram ver o Pai em mim? Vede então, pelo menos, pelas mesmas obras que eu manifesto. Se vocês não conseguem perceber o tempo todo que as palavras que eu falo não são minhas, são do Pai que me enviou. Se vocês não conseguem olhar para mim e perceber que o Pai está em mim, eu vos digo, credes então pelas mesmas obras. E o Espírito Santo falava comigo, o mundo anseia, a manifestação, os filhos anseiam, a criação anseia por essa manifestação das mesmas obras. Um Cristo que amou, um Cristo que consolou, que libertou, que perdoou,
que proveu, que cuidou, que sarou, que curou. O mundo anseia pela percepção deste Cristo em nós, nem que seja pelas mesmas obras, pela mesma manifestação do Cristo vivo. E o Espírito Santo tem forjado neste lugar uma igreja encorajada. Não na coragem, numa força humana, numa habilidade natural, mas uma igreja encorajada em meia às circunstâncias. Ele começa falando assim em João 14: não vos turbe, não vos perturbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito em vocês que vou preparar um lugar. E às vezes nós já fomos tanto ministrados nessa passagem, nessa casa, mas nós temos entendimento que Jesus foi preparar um lugar distante daqui, distante de nós, inacessível para esse tempo. Ele fala: na casa do meu pai há muitas moradas. Eu convivo na casa de Deus com muitas moradas do Espírito Santo, que manifestam um caráter do amor de Deus todos os dias sobre a minha vida. E por isso hoje o meu coração está grato, porque Jesus foi, e Ele não nos deixou órfãos. O Espírito Santo veio habitar, e Ele em pessoa fez morada em nós. E hoje nós temos o privilégio de desfrutar do Pai, do Filho e do Espírito, através da presença dEle em nós e da sua manifestação no corpo. Olha para o seu irmão e fala assim: obrigada por ser morada. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Ele preparou um lugar para que o Espírito Consolador pudesse habitar. Ele habita em mim, Ele habita em você, Ele habita nos seus filhos. Ele se manifesta através do corpo, Ele se manifesta através de amor, de consolo, de suporte, de inspiração e encorajamento. Não precisa se perturbar o vosso coração. Crede em Deus e crede em mim. Eu vou fazer de vocês morada. Eu virei e manifestarei a eles. E Ele se manifesta hoje de forma viva. E Ele ainda diz assim: o mundo não vai poder vê-lo, mas vocês verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Porque Ele vive, nós também temos a vida dEle em nós. E nós temos visto, eu vejo o amor, eu vejo o consolo, a inspiração, o encorajamento e o suporte do Espírito Santo todos os dias da minha vida, através de vocês. Através do corpo, através da vida dEle manifesta neste lugar. O mundo também consola. O mundo consola, fala como quer afogar as mágoas. Mas há uma plenitude de um consolo pleno, genuíno, verdadeiro, que cura, que se chama Cristo em nós. E essa manifestação plena só acontece no corpo de Cristo. Eu tenho vida com Deus, eu não estou em nenhuma igreja, mas eu tenho vida com Deus, amém. Você continua sendo um filho de Deus, mas a manifestação plena do Filho se dá no corpo, cujo Ele é o cabeça. Aqui se dá no corpo a manifestação plena do Filho. E eu dizia de uma casa apostólica e profética, que encoraja, que consola dando suporte. E eu falei que eu falava da Carol, porque eu preparava essa palavra e lembrava dela. Porque na sábado, a Carol, o Rodrigo e o Gleison apresentaram o TCC e se formaram em especialização em medicina esportiva. Foi isso? Isso, nós temos 3 agora, profissionais especializados em medicina esportiva aqui na casa. E a Carol, Deus falou com ela sobre estudar, sobre voltar a estudar, num momento extremamente triste da sua vida. Num momento de extrema dor. E o Espírito, eu via a foto dela no Instagram apresentando, e eu mandava uma mensagem, chorava lembrando, e aquela gratidão. Porque naquele momento de dor, a gente estava conversando, o Espírito Santo começou a tomar as nossas vidas e falar com ela de tudo que Ele tinha para ela. E começou a desatar, e começou a liberar, e começou a ministrar a palavra, ela foi cheia daquilo. E ali ela tomou muitas decisões, e aquele momento de muita dor passou, o Senhor restaurou as coisas, o Senhor resolveu as situações.
Mas aquela decisão, a decisão do que ela está vivendo hoje, nasceu de um momento de muito choro, de muita dor, onde ela precisava de um consolo. Mas numa casa apostólica e profética, nós chegamos com as nossas dores, e nós saímos com um abraço, nós saímos sim com alguém que enxuga nossas lágrimas, mas nós saímos com a palavra de vida, de encorajamento, de ativação e suporte. Esse é o consolo do Espírito Santo numa casa apostólica e profética. Esse é o consolo. É mais do que consolar, de abraçar e ficar chorando. É dar destino. Você não foi chamado para ficar nessa situação. O Senhor que enxuga suas lágrimas, o Senhor que te acalenta, o Senhor que te abraça, o Senhor que te ama no seu momento de dor, é o Senhor também que te diz: levanta, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É esse Deus que dá um destino em meias lutas. Eu sei o que é um Deus que dá destino em meias circunstâncias completamente adversas. Nós sim permitimos-nos chorar, mas há um choro que tem como consolo um suporte e uma ativação. Nós choramos, mas não paramos o nosso choro. Nós choramos e seguindo produzindo algo grande que o Senhor está construindo através das nossas vidas. Diga amém. E esse consolo, esse encorajamento e essa inspiração estão no corpo, na família, na nova família no qual nascemos. O Espírito Santo me falava de Esther e Noemi. Imagina o que foi para Noemi, né, a sogra viúva, quando foi se despedir das duas noras. Uma olhou para ela e falou assim, né, ela falou assim: deixa, vai embora, fica aqui, eu vou lá para minha terra, fique aqui, eu não tenho mais filho para que você case, não vá comigo. E ela fala assim: onde tu fores eu vou, onde você pousar eu pousarei, né? O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E ela faz aquela declaração de fidelidade, e ela volta para a terra de Noemi junto. Ruth também era mulher, Ruth também era viúva, Ruth também era pobre. O que de efetivo Ruth podia fazer por Noemi? Nada. Mas imagina o que foi para Noemi, que estava voltando para sua terra sozinha, viúva, enterrou marido e 2 filhos, e ia voltar para casa sem nada, para sua terra, para sua cidade. E de repente aquela nora fala assim: você não vai comigo, você não vai sozinha. Deus, se afaste de mim se eu te deixar. Você imagina para aquela mulher o que foi ouvir aquela declaração? E aquela nora continuou e seguiu e foi com ela. Eu fico imaginando o que aquilo produziu, o que aquela declaração produziu em Noemi. Alguém que olhou para ela e disse assim: você não vai sozinha. Eu não tenho nada para te oferecer, mas eu tenho a minha fidelidade, mas eu tenho a minha presença, e eu vou caminhar com você, quantas milhas for, quantos dias forem, custe o que custar. Eu não tenho nada para te dar, mas eu estou do seu lado. Muitas vezes nós estamos na situação: pouco tenho a fazer por você, mas você vai contar com a minha vida, com a minha presença, com a minha oração, quantas milhas precisarem, na dificuldade que for. Eu não sei se de efetivo podemos fazer algo, mas pode ter uma certeza: conosco você vai estar. Obrigada, Senhor. O simples fato de estar. E aí o Espírito Santo me disse que nós não somos mais simplesmente pessoas, mas nós nos tornamos uma presença. Nós não somos mais simplesmente pessoas, nós nos tornamos uma presença. Quando nós andamos, anda uma presença. Onde nós chegamos, chega uma presença. Quando nos movemos, se move uma presença. Quando nós chegamos num ambiente, chega uma presença, a presença do Cristo poderoso em nós. Não somos mais simplesmente pessoas andando por aí, nós transportamos uma presença gloriosa.
E isso muda ambientes, isso muda circunstâncias. E essa verdade muda a nossa movimentação. Se eu chego perto de alguém, se eu estou no lugar, eu penso, chegou uma presença. O que eu posso manifestar neste lugar? De que forma eu posso se manifestar com as vidas que estão aqui? Essa pessoa que está do meu lado na fila do banco, o que ela precisa da presença que eu carrego? Eu entendo que eu não sou mais um ser humano andando sobre a face da terra, mas eu me tornei uma presença. Isso muda a nossa movimentação. Diga assim comigo: eu não sou simplesmente uma pessoa, eu me tornei em uma presença. Cristo nos tornou uma presença. E essa presença que habita em mim, essa presença que habita em você, essa presença quando se reúne, essa presença se torna em algo pleno, em algo poderoso, em algo glorioso, da onde se fortalece, se consola, se encoraja, se edifica, se inspira. Aonde nós temos destino. E o nosso coração nessa noite se engrandece diante de Deus, que se enche de gratidão. Amém. Fala assim: eu sou um consolo, eu sou uma inspiração, eu sou um encorajamento. Essa presença consola, encoraja, inspira. Claro que muitas coisas mais. Esses dias atrás eu tive que ir num lugar. Deus estava construindo isso em mim. E era um lugar desafiador para mim. Tinha a ver com o trabalho, eu tinha que ir um ambiente diferente, com pessoas diferentes, passar alguns dias fazendo algo específico. E eu ia sozinha, porque não cabia aí mais. E aí eu pensei, ia fazer coisas que são desafiadoras para mim, tinha que fazer muito rápido, muitas coisas. Eu ia sozinha, eu estava com meu coração extremamente preocupado. E eu pensei assim, não, mas tem uma pessoa que pode ir comigo, o Arthur. Nem sei se ele está aqui. Deve estar trabalhando, se bem conheço o Arthur, está lá na cozinha. E aí eu chamei o Arthur para ir comigo, o Arthur da Pati Camila foi comigo e passou 3 dias comigo no lugar. Ele me ajudou muito, mas se ele não tivesse feito nada, a presença dele do meu lado fez toda a diferença. Quando ele falou comigo, não pastor, eu vou com você, já mudou o ambiente dentro de mim. Aquele medo, aquela aflição, eu não vou sozinha. Eu não vou lá sozinha. Alguém vai me acompanhar, alguém vai estar do meu lado. Esses dias atrás tive experiência também, nem sei se foi esses dias, ano passado, com a Samela, também não estou vendo ela aqui. Mas a Samela tomou uma decisão muito séria na vida dela. Só estou exemplificando para o Espírito Santo ir falando conosco e enchendo nosso coração de gratidão. Porque eu sei que você tem essas experiências. Se você não tem, comece a desfrutar do corpo. Ela tomou uma decisão muito séria na vida dela, ela precisa fazer um rompimento muito difícil para ela. E ela tem 21, 22 anos, e ela tem que enfrentar pessoas, conversar com adultos, com homens maduros. E ela falou, Zê, como que eu vou lá? Sozinha. Eu falei assim, eu vou com você. Ela falou, você vai comigo? Eu falei, eu vou com você. E fomos eu e o Du, com ela e as crianças, num sábado à tarde. E ela tinha que falar com 3 pessoas diferentes. E quando ela chegava para contar para aquelas pessoas que ela tinha tomado uma decisão, ela não estaria mais ali. Os caras, uns senhores, umas pessoas, olhavam para ela séria, até com uma cara de bravo. Mas olhavam para uma mulher, ela é uma menininha de 20 anos. Mas olhava a minha presença e a presença do Du do lado dela. Por mais que eles quisessem ficar bravos com ela, com 2 testemunhas maduras do lado dela, ninguém abriu a boca, só deram tchau para ela. Nós não fizemos nada, nós não falamos nada, nós somos simplesmente uma presença ao lado dela. Nós somos presença, que podemos fazer completamente a diferença na vida das pessoas. Eu não tinha nada para falar naquele lugar, eu nem sabia como o vocabulário daquele povo, mas a presença fez toda a diferença. Nós não estamos sozinhos. Nós caminhamos em presenças. Nós caminhamos ao lado de presenças. Nós como corpo entramos em guerras que não são nossas. Entramos em lutas que não são nossas. Tem aconselhamento que eu faço, que nós fazemos. Falo assim, Senhor, tenho 2 filhos para criar. Cuide da minha vida. Porque envolve terceiros que a gente nem conhece, a gente tem que falar o que é certo, e falar o que é certo às vezes desagrada um outro ou trem, que você pouco sabe da vida, e você sabe que aquele seu conselho vai transformar numa atitude que vai desagradar uma pessoa.
Nós compramos briga, nos enfiamos em histórias. Que se o Senhor não nos guardar e não tiver misericórdia, mas o Senhor sempre nos guarda. Porque nós somos um corpo. Porque o Senhor nos chamou para ser uma presença que manifesta a sua verdade na vida das pessoas, nas situações específicas. Porque o Senhor nos chamou para consolar, encorajando e inspirando. Porque o Senhor nos chamou para apontar destino correto. A Bíblia fala que é melhor ir para casa que tem luto do que para uma casa que tem festa. Porque numa casa que tem luto, vou usar um termo que eu uso muito na minha casa hoje em dia com 2 crianças. A casa que tem luto faz a gente pensar na vida. A casa que tem luto bota a gente, nos leva a refletir sobre as nossas ações. E a palavra diz assim: porque o rosto circunspecto produzirá um coração compreensivo. Um rosto triste, um rosto que medita, um rosto entristecido, produz um coração compreensivo. O Espírito Santo me disse que os nossos erros não são para produzir, os nossos erros são para nos tirar de um lugar de legalismo e nos levar a um lugar de misericórdia. Um coração, um rosto entristecido produz um coração compreensivo. Os nossos erros nos tiram de um lugar de legalistas e nos coloca em um lugar de pessoas misericordiosas. Os nossos erros, tratados pelo Espírito Santo, geram vida, para que você possa contar com as nossas vidas em corpo. E você não vai encontrar um dedo apontado para você, mas um coração misericordioso para te consolar e te apontar um destino. Esse é o corpo de Cristo. Um corpo que passou pela morte de Cristo. Não tem lugar para legalismo. Pastora, eu um consolo? Pastora, eu um inspirador? Pastora, então eu tenho que ser um encorajador? Você não me conhece, pastora. Eu tenho vergonha de falar. Eu, pastora, posso ser alguma coisa na vida de alguém? O Espírito Santo nos transformou nessa casa pela vida da pessoa do apóstolo L. Como ministério, como casa hoje, de uma maneira geral, através daquilo que ele carrega, através daquilo que ele porta, o Espírito Santo nos transformou em uma casa chamada. Eu poderia usar umas palavras mais. Tem um texto bíblico que explica muito isso, que o Espírito Santo tem falado nesses dias. Mas eu vou usar uma frase só para resumir. Em acreditar em quem ninguém acredita. Repita-se comigo: acreditar em quem ninguém acredita. Eu fui uma pessoa, talvez que não seria do crédito de alguém, talvez do mundo, talvez quem analisa, talvez um pouco de habilidades, um pouquinho de inteligência, mas para um contexto religioso, altamente religioso, pela alta cúpula de um clero muito santo, eu era uma pessoa completamente inacreditável, completamente desacreditada, por mais que eu fosse religiosa. Mas alguém me amou, mas alguém ousou acreditar em mim, mas alguém ousou investir na minha vida, porque o próprio Espírito Santo me amou, quando eu nada tinha para dar, quando em nada eu era uma pessoa que pudesse dar crédito. Eu não sei se hoje você consegue olhar para o seu passado e entender as mazelas que eu e você vivíamos sem Cristo. Quem éramos nós antes dele, mesmo que boazinhos, esforçados, trabalhadores, que de nada serve diante do que é a nossa vida na presença, tendo morrido para nós mesmos, tendo Cristo sendo formado em nós. E esse Deus ousou acreditar em mim e acreditar em você para um propósito. Você foi o alvo, nós somos o alvo do crédito do Senhor. Fala assim: o Senhor deu crédito à minha vida. Filemão, e aí nós vamos encerrar aqui em Filemão provavelmente. Tem que encerrar. Gente, difícil para mim esse negócio de horário.
Vocês estão acompanhando aí? Paulo disse assim, ele escreve a Filemão e diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, a ti, Filemão, nosso amado cooperador. Então ele está escrevendo uma carta a Filemão. E ele diz no versículo 7: pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Versículo 10: vem interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei quando estava na prisão. Ele no passado te foi inútil, entretanto agora é útil tanto a ti quanto a mim. Eu envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Até aqui por enquanto. Ele está escrevendo para Filemão e começa a falar de Onésimo. E ele fala assim: gerei Onésimo na prisão. Onésimo estava preso junto com Paulo. Algum crime Onésimo tinha cometido. E ele fala de Onésimo como um inútil. Ele fala assim: ele foi inútil a mim e a você. Filemão, eu sei que ele foi inútil. Ele não servia para nada. Mas hoje eu envio ele a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Nós somos Onésimos hoje, que temos um passado de inutilidade, mas hoje Cristo diz ao mundo: recebam a eles, porque eles são portadores do meu coração. O Senhor nos chama a ser inspiração e encorajamento, não dos fortes através das suas forças, ou dos habilidosos através das suas habilidades, ou dos inteligentes através do seu tanto estudo. O Senhor nos chamou às coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O Senhor nos chamou para acreditar em quem ninguém acredita. O Senhor nos chamou para ser consolo, encorajamento e inspiração para pessoas que ninguém dá crédito, porque nós somos alvo deste amor. Eu sei que é uma noite de festa, mas o Espírito Santo está nos falando com o mesmo amor, com o mesmo consolo, com o mesmo encorajamento, com a mesma inspiração que vocês têm sido alvo. Eu o chamo, se há uma gratidão por isso, eu o chamo para impartir isso na vida das outras pessoas. Se você está nesse lugar nessa noite e se sente uma pessoa sem crédito, se sente uma pessoa incapaz das suas habilidades por si mesmo, se sente uma pessoa desacreditada, você já tentou 1 e 2 vezes, você tem um histórico de falência, você tem um histórico de adultério, você tem um histórico de droga, você tem um histórico de traição, você tem um histórico de orfandade, você quer te dizer essa noite que você está numa casa que foi chamada a acreditar naquilo que Deus tem na sua vida. Uma casa que vê aquilo que os homens não vê, mas aquilo que o Espírito Santo determinou sobre as vidas. Por isso nessa casa nós todos somos chamados a sermos ativados e vivemos o propósito em plenitude que Deus tem desenhado para cada um de nós. Nós precisamos nos render e nos permitirmos ser filhos, porque essa casa é uma casa de destino. Independente, você pode vir com toda a sua bagagem, você pode vir com toda a sua história, você pode vir com todas as dificuldades. Se ninguém te deu crédito até hoje, se você se sente o pior das criaturas, deixa eu te falar que neste lugar tem um povo que ousou acreditar na sua vida, porque o Senhor ousou acreditar em nós, e com a mesma misericórdia que Ele derramou sobre nós, Ele tem nos levado, produzido em nós um coração misericordioso. Ele nos chamou a chorar com os que choram, mas não ficar pranteando 1 dia, 2 dias e 1 mês. Ele nos chamou a chorar com os que choram e dar destino aos que choram, a ministrar a verdade aos que choram, a trazer esperança e dar um propósito e revelar um propósito de vida aos que choram. Ele nos chamou a consolar os contritos de coração, mas não deixar com que eles permaneçam no lugar de choro constante. Ele nos chamou como ativadores de vida. É nessa casa que o Senhor nos colocou. É nesse corpo que o Senhor tem permitido que nós venhamos habitar.
E isso nos faz um povo encorajado. Se tem uma coisa, não vou dizer que o medo não toma que nunca passa pelo nosso coração, que as preocupações nunca assolam as nossas vidas, mas quando nós temos a oportunidade de desfrutar dessa vida em corpo, da maneira que eu estou relatando e ministrando nessa noite, o Senhor nos faz encorajados em meio a toda e qualquer dificuldade, luta ou circunstância. Sempre tem título para alegrar e renovar as nossas esperanças. Sempre tem as notícias daquilo que Deus está produzindo no seu corpo. Nesses dias, o instrumento de justiça. A vida do Simon, não sei quem teve a oportunidade de conhecer, mas encheu meu coração. O Simon não vou descrever aqui, né? O apóstolo falou domingo quem ele é. Mas o fato dele ser aquele homem que rediz, faz a redação de todos os discursos do primeiro-ministro da Inglaterra, um homem cristão, um homem de igreja, um homem de vida de corpo. Mas o fato de ele ser inglês, o fato de ele ser europeu, porque a gente ouve falar da Europa, de como o evangelho está na Europa, de como a igreja de Cristo está definhando a Europa. E quando Simon falava em inglês aqui, vindo da Inglaterra, trabalhando para a igreja da Inglaterra, do lado do governo da Inglaterra, eu vi como Elias que se achava sozinho, e Deus falou assim, não, tem muito mais. É como se Deus falasse, não, a minha igreja está viva, eu não perco o controle. A igreja da Europa pode estar assim, pequena, mirrada, mas há homens de governo naquele lugar. Meus homens de governo. Sempre há um título para nos dar esperança, para trazer notícias, para alegar nosso coração e mostrar que Deus não perdeu o governo da terra. O medo não nos escraviza. Nos tornamos um povo que o medo não nos escraviza. Não porque somos fortes em nós mesmos. Não porque Cristo habita em nós. Mas porque nós habitamos no seu corpo, em meio às suas todas e várias moradas. Tem uma frase que o Espírito Santo me disse, eu estou buscando aqui no meu espírito. Ele vai trazer de novo. E eu quero liberar uma palavra de encorajamento aqui, antes de encerrar, com os pais aqui nessa noite. E o Espírito Santo me falou nessa noite de consolo, de encorajamento e inspiração. E eu quero dar uma palavra de encorajamento aos pais. Eu tenho a oportunidade de estar perto dos adolescentes, que hoje estão aqui, né, conosco. E nós os amamos. E nós os entregamos, né, para conduzir, para trabalhar e para ser instrumento do Espírito Santo. Mas é uma fase que nos traz muitos desafios, de como chegarmos nesses corações, de como levarmos eles a Cristo. Que vontade de trancafiá-los até passar dessa fase, guardá-los dentro, de trancar em casa e falar, vocês são nossos, fica aqui. Que vontade de tomar decisões por eles, mas não podemos. E parece que às vezes passam uns ventos, né? E vem um pai falar, e vem outro pai falar, e vem outro pai falar, e vem outro falar desesperado, e isso e aquilo, me ajude, está assim, está assado. E o Espírito Santo me falava nesses dias para o nosso coração, como equipe esses dias, a gente estava conversando domingo retrasado, oramos juntos, choramos juntos, colocamos falando deles, principalmente de uma idade mais específica, que vão ficando um pouco mais velho, e começa a se tornar um pouco mais desafiador, parece que a gente vai perdendo o coração deles pelas mãos. E nós temos intercedido e chorado muito por eles. E o Espírito Santo falou, leva uma palavra de encorajamento aos pais. A Leila, outro dia eu e a Leila falávamos, né? Eles não têm noção de onde nasceram. Eles têm sim um livre-arbítrio, mas ele mal sabe eles o quanto eles já são marcados para vencer em Cristo. Mas nós temos consciência disso e nos apropriamos dessa verdade, de quem nossos filhos são em Cristo, do que está sobre a vida deles, do que eles foram chamados para ser, do que Deus depositou neles, e no tempo certo serão ativados. Eles não são do mundo, eles não são do mundo, eles são de Cristo, eles fazem parte desse corpo. Os nossos filhos são selados, marcados, chamados para a vitória. E nós nos apropriamos disso. Nos apropriamos
precisamos disso. Essa é a verdade. Essa é a verdade de quem nós somos, de quem eles são. E eu sei que às vezes a gente ministra tanta coisa sobre eles. Eu ainda não mandei para os pais, não terminei de ouvir, mas cada um, foram 80 teens no retiro, cada um recebeu 2 palavras proféticas ou menos. Eu tenho 160 e tantas palavras proféticas para ouvir. E é tudo uma verdade, é Deus falando. E eu não sei se os pais, quando têm compartilhado essas coisas que Deus tem falado. Mas eu te encorajo a saber e a acreditar, independente da tua vida, independente dos teus temores, da sua história, das suas condições financeiras. O Deus que está falando é o Deus que vai fazer. O Deus que está falando é o mesmo que já está fazendo. E pode parecer que seu filho está andando na contramão do que Deus está falando, mas eu declaro que por mais que eles fujam, os pés deles sempre estão caminhando rumo ao propósito. Sempre. Por mais que os pés deles escolham caminhar para o caminho que a gente fala assim, nossa, não está mais no caminho, engano. Lá na frente, os pés deles se encontrarão com o propósito de Deus para a vida deles. E tudo que Deus tem falado é uma verdade sobre eles, independente da nossa situação como pais. Mas como assim meu filho vai ser médico? A faculdade de medicina é 5 mil por mês, sei lá quanto por mês? 10 mil por mês. Eles serão médicos, porque é o Deus que falou, é o Deus que vai pagar esse negócio, é o Deus que vai fazer. Não vos turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Não deixe que o pavor e o medo enche o teu coração. A casa do Pai tem muitas moradas, e essas moradas estão aqui para te encorajar, para te inspirar, para te fortalecer, para te consolar e te levar a crer. Pastora, mas eu não creio. Não está de ficar perto, Senhor. Pastora, mas eu não creio. Deixa eu te falar, teve muitas coisas na minha vida que eu não cria mesmo. Hoje vocês viram meu marido ser consagrado. Estava falando aqui com o pessoal, nem nos meus maiores sonhos. Por 10 anos esperando casar, por muitas vezes no meu coração, Senhor, eu tinha uma convicção, do meu jeito eu não ia fazer. Namorar do meu jeito eu não ia, eu ia seguir esperando. Mas por alguns momentos, e muitos, no meu coração, eu tive medo de não viver isso. E eu falo do casamento. Já ultrapassou muito mais. E eu fiz um pacto com Deus. Que ou eu casaria com um homem de Deus, ou eu seria uma mulher de Deus sozinha. E hoje, vendo o Espírito, vendo o que Deus está fazendo, e vendo o reconhecimento, o levantamento, a unção pastoral sobre minha casa, eu digo para vocês que muitas vezes não tive fé para crer nisso. Mas o apóstolo Eli tinha, o Kiko tinha, a Leila tinha, a Suca tinha, a Luciana Arcas tinha, a profeta Camila tinha. E muitas vezes eu tive que caminhar na fé deles, porque eles eram o meu consolo e o meu suporte, e a minha inspiração. Talvez tem coisas que Deus está falando com você, que falta fé para crer. Anda com a gente, porque nós temos fé para te inspirar, para te consolar, para te levantar. Anda com o corpo. Anda com o corpo. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Outro dia eu contei isso para o apóstolo, essa história. Olha como que hoje é profético nesse sentido. Nós temos um casal de amigos do Espírito Santo, amigo de infância, Dudu. Um dos melhores amigos do Dudu. Que sonham, e por causa do Dudu eu mantive amizade, porque eles também são muito especiais. E sonham muito ser pais. E já passaram por 4 abortos, um era de gêmeos. E a menina e a moça entrou em depressão, a esposa. E toda vez que nós vamos para o Espírito Santo, nós vamos ter com esse casal. E todas as vezes eu vou lá e oro com eles. São muito católicos, creem muito em Deus. Eu vou lá e profetizo e declaro. Nas nossas loucuras eu falo, Deus vai abrir sua madre. Entraram para a fila da adoção, apareceu um bebê. Eu estava lá no dia que chegou, no passado, nas férias, a notícia do bebê. Eu falei, pode adotar, mas Deus vai abrir sua madre. E ela engravidava, mas perdia cada vez por uma situação diferente. Não tinha um diagnóstico. Coisa terrível, você não sabe nem o que você pode fazer. Não tinha como, nem tratar. Cada gravidez era uma história, ela ainda dos maiores especialistas. E não deu certo a adoção. E quando eu voltei do Espírito Santo na última viagem, eu falei, apóstolo, eu orei, eu enchi ela de fé. Ela vai tentar mais uma vez engravidar.
Eu falei, AP, quando eu virei as costas daquela casa, eu falei, Deus, tu sabes, até eu tremi diante do que eu fiz. Mas eu sei que Deus me tomou naquela hora, não era eu. E eles tentaram mais uma vez. E hoje nasceu o bebê. Para a glória de Deus. Hoje de manhã, nós acordamos com essa notícia. Hoje. Eles acordaram às 6 horas da manhã indo para o hospital, falando, nós estamos indo ter o Valentim. Eles não tinham fé, mas nós tínhamos. Você entende? Às vezes Deus fala as coisas, isso não é uma crítica, que você ainda não conheceu Deus a ponto de crer que Deus pode fazer aquilo. Você assim, pastor, eu estou com câncer. Você, Deus cura câncer, nunca vi isso. Eu vi. A Marluce viu, a Cris viu. Nós vimos, Deus cura câncer. Se sua fé ainda não alcançou isso, a nossa alcançou. Pastora, mas eu estou desempregada há tanto tempo. Pastora, mas a minha empresa faliu de um jeito. Deixa eu te falar, se sua fé não acompanha o milagre que você precisa, a nossa fé te acompanha. Caminha no corpo que tem consolo, tem suporte, tem encorajamento e tem inspiração. Se você não acredita que uma moça aos 35 anos pode casar com um homem de Deus, se inspire na minha vida, porque pode. Pode esperar 10 anos, 11 anos, 12 anos, né, pastora Luciana Gomes, está por aí. Às vezes falta fé, pastora, para crer. Vocês falam coisas, Deus já me prometeu coisas, às vezes falta fé para crer. A minha situação, pastora, a vida da minha família, o meu marido, os meus filhos não estão entendendo, pastora. Está nas drogas, vocês não estão. Meu amado, eu entendo o lugar que você está, mas Deus não nos chamou para chorar com você e te deixar ali. Deus nos chamou para te consolar, sendo um suporte e uma inspiração e um encorajamento. Não turbe o vosso coração. Na casa do meu pai tem muitas moradas que podem te encorajar, te inspirar e ser um suporte na sua vida. Nós podemos te levar a um lugar de fé. E eu falo nós é nós mesmos, porque no corpo tem todas as coisas. Como diz a Leila, somos um exército completo. Temos pessoas que venceram as drogas, que venceram o adultério e têm casamentos plenos, que passaram por filho das drogas. Hoje os filhos estão aqui, sendo como ministro dessa casa. Gente que já orou no presídio, hoje aqui é pastor. Nós cremos no que Deus faz. Gente que faliu e se levantou. Gente que passou por enfermidades incuradas e hoje são curados, são sarados. Gente que não tinha esperança de ver a sua família convertida, tamanha religiosidade, e hoje toda a família está aqui sentada adorando ao Senhor juntos. Esse é o corpo de Cristo. Fala assim, eu não estou sozinho. Somos uma igreja encorajada no Senhor, porque a tua vitória me encoraja, porque a tua renúncia me encoraja, porque a tua entrega me encoraja, porque a tua disposição me encoraja, porque você não tem parado, eu me encorajo, porque você não tem desistido, eu me encorajo, porque você tem lutado em fé, eu me encorajo, porque você não desiste, eu me encorajo. A tua fé me sustenta. A tua fé me sustenta. A tua vida me inspira. E essa vida está no corpo. Como eu comecei dizendo, quantas vezes de forma efetiva, talvez você não pudesse fazer nada por mim, mas o fato de você estar, o fato de você permanecer, nos faz continuar caminhando, acreditando, seguindo e falar, eu não estou sozinho. Eu faço parte de um corpo. João 19:30, para a gente encerrar a última palavra. Eu não só vou ler. Cadê o louvor? Nos tornamos uma presença encorajadora. Nos tornamos uma presença inspiradora. Nos tornamos uma presença consoladora, nesse sentido de suporte e ativação. Olha onde nossos medos se vão.
Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Fala assim: está consumado. E aqui na sua morte, depois da sua ressurreição, nasce o corpo de Cristo. Essa aparente derrota, vergonha, essa aparente miséria de final de vida, aqui está a nossa vitória, onde todas as coisas na nossa vida estão consumadas. Está tudo consumado. Precisa orar? Precisa orar. Então, baixar a guarda? Não. É para parar de estudar? Não, pelo contrário, nossa fé é racional, inteligente. Nossa fé é intencional. Se Deus disse isso, eu vou chegar lá, então eu preciso estudar o quê? Então eu preciso me preparar no quê? A nossa fé é intencional. Fala assim comigo: uma fé intencional. Se Deus falou, eu tenho fé e me movo naquilo. Mas o final já está decidido. E esse final não é só ruas de ouro e coroa na cabeça. Esse final é uma vida de vitória e plenitude, dia após dia no Senhor. E essa vida de vitória significa que todos os dias tudo vai acontecer do meu jeito. Tudo vai dar certo no mundo natural. Mas aconteça o que acontecer, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E quando parecer que estamos em derrota, é o Senhor nos impulsionando, como diz a apóstola Leila, a algo maior. Um consolo que impulsiona. Um consolo que serve como suporte para que nós sejamos impulsionados. Quando nós estamos precisando do consolo e achamos um consolo, uma casa paterna, com a visão apostólica e profética, o consolo é um impulsionador. Não vamos na sua casa chorar com você e ficar 3 dias lá, debruçado, pranteando. Nós vamos chorar com você e vamos dar um destino e te impulsionar aquilo que o Senhor sonhou para a sua vida. Somos chamados a ser impulsionadores de vida. Está tudo consumado. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus e também em mim. Coloque-se de pé.